Boa noite, meus queridos irmãos. Nós saudamos com a graça maravilhosa do nosso Deus e louvamos a Ele pelo privilégio de nós estarmos mais uma vez reunidos na presença dEle. Nós daremos início a esse culto de louvor, culto de adoração ao nosso Deus, com uma oração de adoração. Vamos orar. Pai querido e santo, Deus justo, Deus soberano, engrandecido seja o teu santo nome, diante de todas as coisas, diante de tudo e de todos. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome. E desde já, ó Pai, nós clamamos, nós suplicamos a direção do Senhor sobre nós e as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos oferecer a ti esse culto, que seja, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa a vida de cada um de nós, a vida de cada um dos teus filhos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos abrir então a Bíblia no Salmo 137. Eu estarei fazendo a leitura na palavra de Deus neste Salmo. Salmo 137, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Louvado seja Deus, que Ele nos abençoe e que traga às nossas vidas, a cada um de nós, compreensão, o entendimento daquilo que nós lemos na palavra. Esse salmo é o retrato do choro, do lamento dos filhos de Israel quando eles estavam sendo levados para a Babilônia. Esse salmo é exatamente a história do exílio da Babilônia, o distanciamento que eles estavam agora tendo de Deus, ou sendo obrigados a se distanciar de Deus, no sentido do local de Jerusalém, do templo, do local do culto. E aqui é o lamento deles. Que Deus esteja, portanto, nos abençoando e fazendo compreender cada vez mais a sua palavra. Nós vamos ter nesse momento um período de louvor. Vamos acompanhar, e mesmo aí da sua casa, se você puder, cante, louve ao Senhor, acompanhe também a mensagem cantada. Gratidão tem a ver com louvor. Porque quando o nosso coração é grato, há uma expressão dos nossos lábios, da nossa alma diante de Deus. E por isso nós vamos continuar louvando a Deus. Vamos bendizê-lo. Entoe, glorifique o nome do Senhor através dos louvores. Porque Deus nos deu um instrumento tão maravilhoso, que é as nossas vozes. E essas vozes servem para exaltar ao Senhor. Vamos exaltá-lo. Vamos ficar em pé para exaltarmos melhor o nosso Deus. É celebração quando a igreja se reúne em comunhão. Hoje nós estamos aqui celebrando as graças que nós recebemos do nosso Deus durante o decorrer do ano. E queremos agradecer pela maior graça que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém?
celebração, quando a igreja se reúne em comunhão, é adoração, se vivemos sob o reino de Jesus. Tempo de louvor, quando a igreja se envolve em amor, santificação, quando a igreja segue os passos de Jesus. O Senhor está aqui, o seu reino é sobre mim, seu poder está para se manifestar. O Senhor está aqui, o seu reino é sobre mim, seu poder está para se manifestar. Aleluia. É celebração, quando a igreja se reúne em comunhão, é adoração, se vivemos sobre o reino de Jesus. Tempo de louvor, quando a igreja se envolve em amor, santificação, quando a igreja segue os passos de Jesus. O Senhor está aqui, o seu reino é sobre mim, seu poder está para se manifestar. O Senhor está aqui, o seu reino é sobre mim, seu poder está para se manifestar. Aleluia. Aleluia. É festa do teu povo, Senhor, do povo que te ama, Senhor. Amém. É festa, né, do povo dele agradecendo por aquilo que ele fez por nós. E como eu posso agradecer a Deus pelos cuidados que ele tem por mim? Louvando, né, honrando a palavra dele. É dessa maneira que nós podemos agradecer a Deus, retribuindo com os nossos dons e talentos para agradar a ele. Amém? Como posso agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar? Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Hoje sei que posso cantar
sei em quem tenho crido e também sei que Ele é fiel e não falhará, e as promessas dele sempre cumprirá em nossas vidas. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é fiel, não falhará, as suas promessas cumprirá. Tua mão me aponta o caminho e tua voz me acalma e me diz pra não temer. Na tua palavra eu posso crer. Sou bom, bem presente na hora da angústia. Bálsamo que cura, restaura minha vida. Quem pode me livrar, eu sei. Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais além do que eu posso imaginar. Oh, só tua poderosa unção pode tocar meu coração e transformar meu interior em teus braços de amor. Posso descansar. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é fiel, não falhará, as suas promessas cumprirá. Tua mão me aponta o caminho e tua voz me acalma e me diz pra não temer. Na tua palavra eu posso crer. Sou bom, bem presente na hora da angústia. Bálsamo que cura, restaura minha vida. Quem pode me livrar, eu sei. Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais além do que eu posso imaginar. Oh, só tua poderosa unção pode tocar meu coração e transformar meu interior em teus atos de amor. Posso descansar seguro, tranquilo, por isso eu posso descansar. Caminho contigo, por isso eu posso descansar. Seguro, tranquilo, eu sempre posso descansar. Caminho contigo, por isso eu posso descansar. Eu posso. Irmãos amados, o salmista no Salmo 32, os versículos 1 e 2, nos diz a respeito de algo importante nas nossas vidas e que nós não podemos nos esquecer. Salmo 32, versículos 1 e 2, o salmista Davi, tendo a consciência da sua condição diante de Deus, ele fala da felicidade, da bem-aventurança daquele que recebe
o perdão de Deus. E os 2 versículos dizem assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, o salmista Davi está dizendo dessa felicidade indizível, essa felicidade que nós não temos como narrar, como mencionar. Somente quem é alvo do perdão de Deus, somente quem tem a certeza da misericórdia, desse amor de Deus que acolhe com a graça e a bênção do perdão após ter cometido um pecado e tem essa certeza e tem essa sensação, é uma pessoa feliz. Por isso que Davi diz: feliz é aquele que tem a sua iniquidade perdoada. Feliz é aquele que o seu pecado é coberto. Não é ser coberto no sentido de ocultar, de encobrir, mas é ser coberto para que Deus possa aplicar a graça do perdão e se esquecer definitivamente do nosso pecado. E o salmista repete no versículo 2: bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui qualquer tipo de falta, de falha ou de iniquidade. Bem-aventurado é o homem aonde o Senhor não encontra nenhum tipo de dolo. Atitude dolosa é aquela que o homem o faz ou a faz por consciência, sabendo o que está fazendo. Dolo, então, aqui é uma maldade que se pratica. E o salmista agora diz: bem-aventurado. E ele se referia exatamente a ele mesmo. Bem-aventurado é aquele em quem o Senhor não atribui nenhuma iniquidade e em cujo espírito não há dor. Esse é o momento de nós agora nos curvarmos diante de Deus. Esse é o momento que nós temos para reconhecer o nosso pecado diante do Senhor. Vamos ter agora um período mínimo silencioso de oração, de confissão de pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ler na Tua Palavra que nós somos felizes, bem-aventurados, quando recebemos o Teu perdão, a aplicação da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, as nossas atitudes não correspondem muitas vezes com a vontade do Senhor, por isso nós cometemos iniquidades, atitudes dolosas na Tua presença. Mas nós Te louvamos, porque o Senhor é o Deus que perdoa, que manifesta a graça, a bondade e a misericórdia sobre nós. E neste momento, Deus, quando nós oramos, confessando a Ti os nossos pecados, nós queremos receber do Senhor a certeza do Teu perdão. Alivia o nosso coração dessa culpa, alivia a nossa vida, para que possamos descansar no Senhor e sentir esse refrigério e essa felicidade que é gerada na vida daquele que verdadeiramente sente o Teu perdão. Por isso, ó Deus, perdoa o Teu povo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças nós damos a Deus, porque nós podemos então reconhecer esse perdão. E para nós, então, é motivo de muita alegria termos essa certeza, não só uma sensação, mas a certeza do perdão de Deus. Nós estaremos nesse momento, queridos irmãos, abrindo mais uma vez a nossa Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, e eu estarei fazendo a leitura apenas de um trecho no qual nós estaremos baseando a nossa reflexão. E esse trecho se resume do versículo 1 até o versículo 8. Daniel, capítulo 1, de 1 a 8, que diz assim na palavra de Deus: no ano terceiro
do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesses alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe e permita que nós possamos, então, entender e compreender a palavra que nós acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus querido, te louvamos pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra, lermos e dela, ó Deus, extrairmos os ensinamentos preciosos para as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite não seja diferente, que nós possamos, ó Deus, sermos edificados e fortalecidos por intermédio da direção do Espírito Santo. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, como já tem falado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ao longo desses últimos meses, desses últimos 3 meses, nós podemos dizer assim, algumas expressões que não eram difíceis a nós, que não eram, portanto, ocultas a nós ou desconhecidas, mas nos últimos meses essas expressões, elas passaram a fazer parte do nosso vocabulário cotidiano. Elas passaram a fazer parte de uma maneira mais constante do que a forma comum com as quais nós lidávamos com essas palavras, com essas expressões. Eu quero me referir, eu quero citar alguma delas. Por exemplo, o termo isolamento social passou agora a fazer parte diária das nossas vidas. Todos nós sabíamos da ideia do que se trata de isolamento, do que se trata reclusão. Mas nós também temos uma outra expressão que se chama lockdown. Para nós, ela certamente não era nem comum, porque é uma expressão inglesa que significa fechamento total, que significa impedimento total e irrestrito. Outra expressão que passou a fazer parte de uma maneira mais comum, mais normal, mais diária, é o termo morte. Nos últimos meses, quantas vezes nós temos pronunciado essa expressão? Quantas vezes você pronunciou? Quantas vezes nós ouvimos no noticiário essa ideia da quantidade de mortes e mortes? Nós sabemos que essa é uma ação normal às nossas vidas. Ela faz parte do nosso contexto, nós vamos caminhando para ela. Mas certamente nós passávamos dias e dias, meses e meses, sem pronunciar essa palavra morte. Mas agora
ela está conosco todos os dias e a todo momento. Outra expressão, quarentena. Conhecemos, sabemos o que é uma quarentena, mas certamente nós passávamos dias e dias sem expressar isso. Mas nos últimos meses, quantas vezes você já pronunciou quarentena? Várias vezes no dia, várias vezes na semana, no mês. Então são expressões que agora vieram com tudo e fazem parte do nosso vocabulário de hoje. Eu quero também pensar e falar a respeito da expressão chamada distanciamento. Distanciamento social. Nós sabemos que distanciamento é quando um ponto se distancia do outro por centímetros, por metros e metros, por quilômetros e quilômetros. A ideia de distanciamento social agora é comum a nós. Às vezes nós até já andávamos distantes, quem sabe uns dos outros, embora estando perto. Quem sabe nós já andávamos distantes de Deus, segundo a maneira através da qual nós estávamos vivendo. Quem sabe quantas pessoas estavam e estão distantes de Deus. Mas esse termo agora, distanciamento, passou a fazer parte não só do nosso vocabulário, mas passou a fazer parte também da nossa vida no que se refere ao distanciamento geográfico, ao distanciamento social, ao distanciamento uns dos outros. Ah, meus amados irmãos, tudo isso, todos esses dias e a todo momento, nós ouvimos ou nós também pronunciamos isso. Às vezes com a consciência daquilo que estamos falando, às vezes tendo a noção do que cada uma dessas expressões significam a cada um de nós. Outras vezes nós pronunciamos motivados por uma simples repetição, porque ouvimos ali, replicamos ali. O fato é que essas expressões agora, elas estão fazendo parte do nosso dia a dia, não importa o significado que elas representam nas nossas vidas. Distanciamento, como eu disse, entre tantos entendimentos, é de nós estarmos nos deslocando do ponto de origem ou nos afastando de algo, nos afastando de alguma coisa. O texto que nós acabamos de ler, no livro de Daniel, ele fala do distanciamento de Deus. E eu me refiro ao distanciamento de Deus relacionado ao local de onde eles estavam acostumados a cultuar Deus, que era Jerusalém, aonde eles tinham o templo, aonde eles podiam, portanto, se dirigir, se reunir e cultuar a Deus. E agora o texto que nós lemos vai falar da história pessoal de Daniel, mas não só de Daniel, como também dos seus 3 amigos, como nós vimos aqui na palavra de Deus. Eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ser deportado é ser transportado, mesmo contra a vontade. Daniel ainda era um jovem, Daniel ainda era provavelmente um adolescente, quando Nabucodonosor começou a reinar na Babilônia. Quando Nabucodonosor ocupou o trono, ele iniciou, portanto, a conquista de Jerusalém e a deportação de vários judeus, de vários israelitas para a Babilônia. E essas deportações de judeus, elas ocorreram por etapas, mas houve um momento em que ela aconteceu de uma forma só, de uma maneira só. Daniel estava dentre esses. Não só Daniel, como nós vimos nos textos, também os seus amigos. Era uma prática adotada pela Babilônia, o fato deles estarem deportando cidadãos excelentes, cidadãos de conhecimento elevado, cultos. E lá na Babilônia, esses cidadãos excelentes, eles eram treinados para trabalhar a serviço do governo da Babilônia. E aí, meus queridos irmãos, a Babilônia era uma cidade grande, era uma cidade bela,
era uma cidade suntuosa. Babilônia se tornou o maior império do mundo na sua época. Babilônia, ela foi governada por Nabucodonosor por cerca de 43 anos. Período esse que Nabucodonosor embelezou a cidade, fez com que ela pudesse progredir, fez com que ela pudesse crescer. Era realmente uma cidade extraordinária. Era a rainha das raízes, era a mãe das mães, era a mãe de todas as cidades. Assim Babilônia se achava, assim Babilônia se via. Esse foi o contexto da chegada de Daniel e de seus amigos. Esse contexto eu me refiro ao distanciamento que eles estavam agora enfrentando, no qual eles foram arrancados da cidade de Judá, justamente do templo do Senhor, aonde eles eram habituados, portanto, a cultuar a Deus. O cenário aqui é o cenário de uma punição. Deus estava punindo Judá exatamente pelo distanciamento do povo de Judá em relação a Deus. Eles estavam ali no centro, no local da adoração, mas eles haviam se distanciado de Deus. Eles estavam longe de Deus. Eles não adoravam mais ao único e verdadeiro Deus. Eles haviam, portanto, virado as costas para Deus. E isso aconteceu logo após o rei Josias ter implementado uma série de reformas espirituais e religiosas, aonde ele quebrou os altos, os postes ídolos, aonde ele fez com que o povo pudesse se voltar exatamente para Deus. Mas logo em seguida, eles voltaram a se esquecer de Deus. Logo em seguida, eles começaram a se corromper. Logo depois das reformas espirituais promovidas pelo rei Josias. Em decorrência disso, Deus então usa a Babilônia, porque os reis se corromperam, os profetas se corromperam, os sacerdotes se corromperam, o povo se corrompeu. E Deus agora vai castigá-los para que eles pudessem se voltar. No coração daquele povo não havia mais quebrantamento, não havia mais arrependimento em relação a Deus. Eles não se voltavam mais para Deus, ao contrário, cada vez mais o coração daquele povo estava distante de Deus, cada vez mais o coração deles estava se tornando um coração endurecido. Por isso, o exílio na Babilônia. Na verdade, eles já estavam distantes de Deus. O exílio foi apenas uma parte da punição de Deus para que eles pudessem se voltar. Deus é aquele que disciplina o seu povo. Deus é aquele que disciplina com o objetivo de trazê-los de volta. Deus disciplina o seu povo quando este povo deixa de obedecer à palavra. Deus disciplina o seu povo quando este povo passa a praticar o misticismo. O que é misticismo? É trazer para o meio do culto a Deus diversos deuses, diversas formas de culto, o paganismo, uma série de coisas que contrariam a palavra de Deus. E Deus também disciplina o seu povo para mostrar que Ele é soberano, para mostrar que Ele está acima de todas as coisas, para mostrar que Ele está no controle absoluto de Deus. Somente um cristão fiel, que se distancia do local de referência da adoração a Deus, não se deixa levar pelas consequências ou pelos riscos ou pelos efeitos causados desse distanciamento. Somente um cristão fiel, longe do local de referência, se mantém na presença de Deus e não se contamina, e não se deixa levar, ser pressionado pelos riscos desse distanciamento. À luz do texto bíblico, eu quero refletir nessa noite sobre os danos, os efeitos causados
quando nós nos distanciamos de Deus. Os riscos que nós estaremos sendo levados para eles quando nós nos distanciamos de Deus. À luz desse texto, eu quero pensar em 3 aspectos, 3 situações. Nós estamos no meio de um distanciamento social. Nós estamos distantes do templo, mas nós não estamos distantes da origem, que é Deus, distante da fonte, que é Deus. Porque se nós então fizermos isso, nos distanciarmos não só do templo, mas da fonte, da origem, que é Deus, nós estaremos sendo pressionados a algumas coisas e nós então estamos correndo sérios riscos. Em primeiro lugar, nós precisamos tomar cuidado para nós não perdermos as nossas convicções espirituais. O distanciamento, ele não pode provocar na nossa vida a perda das convicções espirituais que nós temos em relação a Deus. O texto sagrado que nós lemos, versículo 3 ao 5, diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Meus amados irmãos, eu quero iniciar pensando da seguinte forma: qual é o seu vínculo espiritual? Qual é o nosso vínculo espiritual? Aonde nós estamos ligados? Quais são as nossas origens? Muitas vezes, meus queridos irmãos, a perda das convicções, elas estão relacionadas ou elas estão intimamente ligadas a quando nós faltamos ao contato referencial, quando nós não estamos ligados de uma maneira permanente ou mesmo parcial de uma fonte, de um local original. Dependendo então da capacidade de ligação da pessoa, essas convicções elas podem correr riscos. Essas convicções e origens, elas podem correr riscos dependendo da situação. Desculpe, existem pessoas que mudam da sua cidade quando nós partimos para olhar os aspectos culturais por região no Brasil. Nós sabemos que quando os filhos do Nordeste se mudam para outras regiões, para a região Sul, para a região Sudeste, Norte ou Sudeste, assim por diante, eles trazem consigo as suas origens. Eles não deixam lá na sua fonte as suas origens, mas eles trazem os costumes, eles trazem as tradições, tudo aquilo que é educativo, tudo aquilo que é promissor, tudo aquilo que vai continuar contribuindo para o crescimento, tudo aquilo que vai continuar contribuindo para o progresso daquele que deixa a sua origem. Nós temos culturas fortíssimas, como por exemplo do Sul, o gaúcho, para onde ele vai, seja para qualquer parte do país, ele leva consigo o tomar o seu chimarrão, ele leva consigo a fazer o seu churrasco nos mesmos moldes que ele fazia lá no Sul. Isso é levar consigo as suas origens, as suas convicções, o seu vínculo. Mas existem pessoas que basta mudar de cidade, existem pessoas que basta mudar do seu local, que elas então vão esquecer tudo aquilo que fez parte lá atrás da sua origem. Elas não conseguem carregar consigo as suas tradições, a sua cultura. Muitas vezes perdem as suas convicções. Me lembro aqui da minha vida, quando saí de Minas para vir para Brasília estudar no colégio agrícola. Eu tinha apenas 16, 17 anos.
no meio de uma quantidade imensa de outros jovens da mesma faixa etária, outros mais novos, outros mais velhos, mas jovens que eu não conhecia, pessoas de diversas partes do país, mas ali estava eu, vindo de Minas. Mas uma das coisas que eu não perdi foi exatamente a educação recebida do meu pai, as orientações, a cultura, os valores, aquilo que ele me passou para que eu pudesse então continuar seguindo a minha vida, a minha normalidade. No caso aqui de Daniel e os seus amigos, eles estavam, o que estava em jogo na vida deles era a questão cultural, era a questão espiritual, e eles então não perderam isso de vista, eles não abriram mão disso, porque a ideia da cultura babilônica era fazer com que eles pudessem se esquecer de Deus, era fazer com que eles agora estivessem se amoldando aos seus costumes, aos seus modos. Diz o texto que o rei então determinou uma ração diária e que eles deveriam, portanto, participar dessa ração diária, participar ali dos costumes, participar das maneiras que certamente eles estariam agora agradando não a Deus, mas agradando a Babilônia, agradando ao Deus da Babilônia ou aos deuses, às divindades da Babilônia. Eles eram um dos povos mais antigos, a Babilônia, na humanidade. Eles tinham vários costumes. Babilônia se edificou no local onde fora construída outrora a Torre de Babel. Então era uma cultura extremamente antiga. E uma das coisas que eles estavam habituados a fazer era exatamente essas conquistas. E na medida que eles conquistavam povos e soldados, uma das primeiras coisas que eles faziam era treinar essas pessoas segundo a sua cultura. E na medida que eles treinavam essas pessoas segundo a sua cultura, essas pessoas aos poucos, elas iam se esquecendo da cultura pessoal. Eles eram um povo politeísta. Eles adoravam vários deuses, várias divindades faziam parte do contexto de vida daquele povo. Eles tinham um Deus para cada área, para cada situação, podemos dizer assim. Eles não respeitavam, portanto, as outras religiões, eles não seguiam regras religiosas, eles temiam a morte, temiam os castigos dos deuses, mas dos deuses segundo os deuses que eles acreditavam. Mas as convicções de Daniel e dos seus amigos estavam enraizadas neles, estavam enraizadas no seu coração. Eles estavam bastante atentos à lei de Moisés, lá em Levíticos, capítulo 3, versículo 17, capítulo 7, versículo 26. Certos alimentos que não poderiam ser consumidos, certos alimentos que eles não poderiam ingerir. Então eles estavam conscientes exatamente da lei de Moisés, e essas convicções espirituais, religiosas, faziam parte na vida deles. Por isso que eles não foram levados a perder as suas convicções espirituais. Por isso eles não foram levados a transgredir a lei de Moisés. Mesmo em pleno distanciamento, nós não devemos perder o vínculo que temos com Deus, o vínculo que temos com o local da nossa adoração, porque pode haver uma tendência sutil, já que nós não estamos exercitando todos os dias, normalmente, regularmente, da forma que nós fazíamos antes, pode haver sutilmente uma leve tendência a baixar a guarda, uma leve e sutil tendência a nós estarmos nos distanciando espiritualmente de Deus. Daniel, regularmente, ele observava os horários de oração, regularmente ele se voltava para a direção de Jerusalém, para a direção do templo, e ali ele se curvava diante de Deus,
diante do Senhor seu Deus e o adorava e orava. Daniel estava distante quilômetros e quilômetros. Mesmo com a proibição do rei, ele não perdeu as suas convicções. Ele não permitiu que isso pudesse alterar o seu modo de vida com Deus. Assim também nós, queridos irmãos. O rei queria que eles pudessem ser ensinados segundo a cultura e a língua dos caldeus, diz aí o versículo 4. Eles eram versados, inteligentes, mas agora, se eles se deixassem levar por essa cultura, eles corriam o risco de se esquecer totalmente de Deus, e era exatamente isso que a Babilônia queria. E eles não permitiram que o distanciamento os levassem a se esquecerem de Deus e se apegar completamente à cultura dos caldeus, à língua dos caldeus, começar a participar da mesa de finas iguarias que estava sendo disposta diante deles. Nós precisamos também pensar assim, tomar cuidado em relação ao distanciamento, nos danos, aquilo que ele pode provocar, gerar nas nossas vidas. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Nós devemos nos cuidar também para não perder a nossa identidade espiritual. Eu falei anteriormente de convicções, de certeza, de posicionamentos que nós cremos, aquilo que cremos. Mas agora eu quero pensar na questão da identidade espiritual. Diz o versículo 6 e 7. Entre eles achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Queridos irmãos, não estou falando de perda de identidade relacionada a perder um documento que te identifica como tal. Porque quando nós perdemos o nosso documento de identidade, nossa RG, nós nos dirigimos a qualquer instituição que tenha, portanto, a autonomia para expedir uma segunda via, pagamos as taxas devidas e estamos de volta com o nosso documento RG nas mãos. Eu não estou falando disso, não estou falando dessa ideia, mas eu estou me referindo à ideia da perda de identidade relacionada às nossas raízes, à nossa origem. Quando eu disse lá atrás do povo do Nordeste, do mineiro, do Sul do país, que por onde quer que vá, levam consigo as suas tradições, sua cultura. Agora eu estou falando da questão das raízes. As origens aqui, então, elas estão diretamente relacionadas também à questão do vínculo que temos com a nossa cultura, a questão do vínculo que nós temos com a nossa identidade. Mas eu estou falando da nossa identidade relacionada à origem que nós temos em Deus, no próprio Deus. E aqui a primeira coisa que eles então começaram a fazer foi a troca dos nomes. Exatamente porque o nome de cada um deles se relacionava, se referia a Deus, o nosso Deus, ao Deus a quem eles amavam, ao Deus a quem eles assistiam. E pelo fato desse povo ser um povo politeísta, eles agora estavam, portanto, levando aqueles jovens, aqueles rapazes a assumirem, a absorver nomes relacionados às divindades locais. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E à luz do texto bíblico aqui, o nome que ele passou a ser reconhecido lá na Babilônia era o de Beltesazar. Bel era o nome de um deus babilônico que significava Bel proteja o rei. Então veja a sutileza. Quando Daniel se diz Deus é o meu juiz, agora o nome que ele recebeu, Bel proteja o rei. O nome de Ananias
na língua hebraica significa Jeová é amor. E ele passou, portanto, a se chamar Sadraque. Sadraque estava ligado ao servo do Deus Sim, o Deus da lua, um Deus cultuado pelos caldeus. O nome então de Misael, que diz quem é igual a Deus, quem é igual ao Senhor, quem é igual a Jeová. Misael passou a chamar-se Mesaque, que significava quem é como Acu, um deus pagão, um dos piores deuses da divindade que a Babilônia cultuava. E, portanto, por fim, nós temos Azarias, cujo nome era Jeová é a minha ajuda, ou Jeová é a ajuda. E eles passaram, portanto, a chamar agora a Azarias de Abednego, que significava servo do Deus Nagô. Ah, meus amados irmãos, então percebam como que havia essa sutileza, essa troca de identidade, essa troca de referencial. As autoridades da Babilônia tinham a esperança de que se trocassem os seus nomes, eles estariam influenciando a que eles agora pudessem perder ou esquecer as suas raízes e se esquecerem de Deus. E aos poucos eles estariam se agregando aos deuses pagãos e aos poucos eles estariam abraçando completamente a fé pagã. E na verdade, meus amados irmãos, eles tinham, portanto, as suas convicções, eles tinham seus valores. Então a identidade aqui, ela está relacionada aos valores morais, aos valores éticos, aos valores espirituais que nós temos recebido ao longo da nossa vida. E são estes os valores e princípios que nós levaremos para onde nós formos. Não é pelo fato de nós estarmos longe da nossa casa, dos nossos pais, que lá onde nós estivermos, nós vamos esquecer de tudo aquilo e começar a praticar outro tipo de ação, outro tipo de educação que não honrará aquela recebida pelos nossos pais. Da mesma forma aqui, não é por estarmos longe que nós então vamos agora perder esses valores diante de Deus, porque esses valores precisam estar gravados em nossos corações. É no meu, é no seu, é no nosso coração que nós, portanto, lembramos de tudo isso. Eles estavam numa cidade distante, numa cidade corrompida, mas eles continuaram agregados aos seus valores, aos valores espirituais. É assim que nós também precisamos proceder. Em terceiro e último lugar, nós devemos nos cuidar para não perder a nossa determinação. Não perder a determinação é não perder o foco, não perder o nosso propósito, é não perder o nosso alvo, é não perder os nossos objetivos em Deus. Nós os temos em Deus e nós assim os concretizaremos também em Deus. Não importa o local aonde nós estivermos, o nosso foco, os nossos objetivos serão os mesmos aonde nós formos. E muito, meus irmãos, ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa caminhada, de acordo com as pressões que nós vamos recebendo, nós vamos sendo obrigados a fazer determinadas concessões. O que é fazer concessão? É dar uma permissão, é abrir mão de alguma coisa que até então é válida na nossa vida, é forte na nossa vida, mas nós às vezes somos pressionados a irmos fazendo concessões, e na medida que a gente faz isso, nós vamos então permitindo que práticas, costumes, tradições pagãs comecem também a fazer parte da nossa vida cristã. Muitas vezes nós olhamos alguma coisa e nós relativizamos o pecado, relativizamos o erro, relativizamos tudo e vamos então fazendo parte daquele grupo que vai dizendo isso não tem nada a ver, isso não vai me influenciar em nada, isso não vai me prejudicar espiritualmente em relação a Deus. E concessão significa a autorização que você está dando
significa legalidade. Muitas vezes essa concessão pode ser voluntária ou ela pode ser também involuntária. Mas quando nós olhamos para esse aspecto, nós podemos entender que as concessões, elas estão ligadas ao caráter. Então, quando eu disse aqui que nós precisamos tomar cuidado para nós não perdermos o foco, nós precisamos tomar cuidado para não perder aquilo que está ligado diretamente ao nosso caráter. Daniel, juntamente com seus amigos, eles não se esqueceram disso, e ao invés disso, nunca abandonou aquela disciplina, aquela vida de caráter que eles tinham na presença de Deus em Jerusalém, mas que agora eles continuavam vivendo o mesmo caráter lá na Babilônia, mesmo sendo pressionados, mesmo sendo obrigados a fazer algum tipo de concessão. O caráter ele é mais do que um falar, do que um pronunciar. Está ligado às atitudes. Qualquer pessoa pode dizer que tem caráter, mas a ação é o verdadeiro indicador desse caráter. Aquilo que ele pratica, aquilo que ele faz, aquilo que ele realiza é que vai indicar, é exatamente o caráter que determina o que você faz e o que você é, o que nós somos diante de Deus. E o caráter aqui de Daniel agora se mostra como uma pessoa resoluta. Essa foi a razão de que ele agora se tornasse uma pessoa determinada. E diz a palavra no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que assim eles pudessem se manter. Eles não jogaram isso por terra, eles não fizeram com que isso caísse pelo chão, e eles não obedeceram às imposições do rei, do chefe dos eunucos, Aspenaz. Eles não obedeceram às suas imposições, eles não se curvaram diante da estátua do rei, eles não se curvaram diante da proibição de estarem orando e cultuando a Deus. Eles se mantiveram firmes em orar, em adorar, em continuar buscando a Deus, mesmo distantes, mesmo longe. Eles mantinham todas essas práticas. Então são essas atitudes que indicavam que o caráter espiritual deles era um caráter inabalável. Não importavam as pressões, eles não abriram mão, eles não fizeram concessões, eles não deixaram se levar por aquele tipo de indução. Eles foram firmes, eles foram determinados, eles mantiveram o foco e eles, portanto, buscaram a Deus. Eles não permitiram que nada que fosse ligado às divindades pagãs prejudicassem o relacionamento deles com Deus. Eles não permitiram que nada daquilo começasse a fazer parte também na vida deles. Assim também nós devemos fazer. Nós precisamos, diante do distanciamento, nos cuidar para não perdermos as nossas convicções espirituais, para não perdermos a nossa identidade com Deus, aquilo que nos liga a Deus verdadeiramente, e também para nós não perdermos o nosso foco. Nosso foco é Deus, nosso foco é o Senhor, nosso foco é continuar servindo ao único Deus verdadeiro, nosso foco é continuarmos mantendo essa ligação com Ele, essa comunhão com Ele, essa intimidade com Ele, mesmo distantes, mesmo longes do nosso local principal de adoração, que é o nosso templo. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que quando nós não perdemos as nossas convicções espirituais, a nossa identidade, os nossos valores, mantemos focados, resolutos e determinados, Deus nos capacita para a vitória, nos condiciona para sermos vitoriosos. Após aquela dieta imposta, em que eles excluíram a mesa com as finas iguarias do rei e se ativeram aos legumes, às verduras, a uma dieta, podemos dizer, light,
eles então, ao final dos dias determinados, eles estavam com uma postura muito mais bonita, muito mais bela, muito mais saudável do que a dos demais. Eles foram vitoriosos, diz aqui o texto, quando Daniel implora ao chefe, dizendo, olha, nós não queremos essa dieta, mas queremos essa. Eles receberam de Deus a capacitação, a vitória. Eles foram honrados no final por Deus. Daniel se tornou um estadista. Daniel se tornou um profeta. Daniel se tornou um líder. Assim como seus amigos também foram honrados. Eles foram jogados na fornalha. E lá no versículo 17 e 18 do capítulo 3 diz lá, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Deus nos capacita para a vitória, Ele nos honra, Ele nos abençoa. Não vamos permitir que sejamos levados pelo distanciamento para estarmos nos distanciando também de Deus. Que Ele nos abençoe e que nós nos aproximamos de Deus cada vez mais. Nós estaremos nesse momento ouvindo mais uma música. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Nós vamos orar, agradecer a Deus por tamanho privilégio e que Ele continue abençoando as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nossa gratidão, porque nós tivemos o privilégio de oferecer a Ti este culto. Nós tivemos a oportunidade, ó Deus, de honrar, de glorificar o Teu nome. E à luz do texto que nós lemos, ó Pai, que esse distanciamento não nos afaste de Ti, que esse distanciamento não tire de nós as nossas convicções, o nosso foco, a nossa resolução,
a nossa determinação, que esse distanciamento, ó Deus, não produza em nós a perda da nossa identidade que nós temos em Ti, identidade que nós realmente temos a certeza que pertencemos ao Senhor. Nós Te louvamos e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre os enfermos, sobre aqueles que têm sido acometidos, ó Deus, desse problema da infecção pelo Covid. Te louvamos pela vida do G7, agradecemos por ter sido detectado ali, mas a recuperação dele, ó Deus, nós te pedimos que a cada dia ele seja fortalecido, assim como o Senhor abençoou e protegeu o nosso irmão Roger. Continue abençoando a ele, a Karine, aos seus pais, a todos, ó Deus, que estiveram com ele. Abençoa, proteja, guarda, não só a eles, mas a todos quantos estão nesse momento, passando por esse momento difícil, ó Deus. Nós te pedimos a tua bênção sobre nós, sobre a tua igreja, quando nós também nos preparamos para, quem sabe, voltarmos ao culto normal ali no templo, mas que sejamos, ó Deus, protegidos pelo Senhor, que possamos voltar com segurança, confiados na proteção do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dê a cada um de nós uma semana agradável, maravilhosa. Os nossos projetos, os nossos ideais diante do Senhor sejam, portanto, concretizados e consumados na presença do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, naquilo que precisamos realizar nesta semana. Continua, Deus, curando o teu povo, curando a igreja, abençoando. Louvamos-te, ó Deus, pela bênção da provisão, do cuidado, do alimento, pela bênção financeira, a fidelidade do teu povo, os dízimos, as ofertas, ó Deus, que têm sido depositados regularmente, diariamente no gasofilaço. Te louvamos, ó Pai, porque é o Senhor que promove isso na nossa vida, no nosso coração, esse desejo de fidelidade. Abençoa a tua igreja, abençoa-nos cada vez mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus e que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre o povo de Deus espalhado e reunido pela face da terra, hoje e sempre. Amém.